Boa noite, meus queridos, tudo jóia? Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série sobre a relevância de Jesus. E hoje, especificamente, nós vamos falar aí sobre convicções sobre a relevância de Cristo. Agora, para começar, seria muito interessante a gente ver o real significado em algum dicionário aí da palavra convicção e da palavra relevância. Então, o que seria convicção? Convicção, se você der um Google e olhar em vários dicionários, você vai ver que o significado seria relacionado à prova ou refutação. Então, alguém convicto, podemos dizer que é alguém que já provou ou alguém que foi provado em relação a algum determinado assunto, a alguma determinada crença. Agora, quando vemos aqui o significado de relevância, a relevância tem sinônimo de importância. Então, alguém relevante é alguém muito importante. Então, se fosse para dar um subtítulo a essa aula de hoje, eu optaria por a importância de se provar os ensinamentos de Cristo, para ficar mais claro aí em sua mente do que vamos falar hoje, ok? Agora, qual é a importância, a real importância de se provar aí os ensinamentos de Cristo? E para responder isso, o próprio Cristo nos dá uma resposta muito direta. Eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias aí em João 14, no versículo 6. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se realmente queremos ter uma conexão com Deus, nós temos que ter a convicção profunda de que os ensinamentos de Cristo realmente nos levam ao Pai. Você tem que se esforçar ao máximo para realmente ter um relacionamento íntimo com Deus. E o caminho para isso é Cristo. Voltando a pesquisar um pouco mais sobre convicção, eu dei uma pesquisada sobre convicção no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual, convicção ela pode ser entendida como fé. Então, visto que a pessoa convicta em Deus, por exemplo, é aquela que tem plena certeza em sua existência. E é por esse motivo que nós devemos trabalhar nessa evolução, nesse desenvolvimento da nossa fé. E para isso a Bíblia é muito clara. Lá em Romanos, abram suas Bíblias aí, em Romanos capítulo 10, no versículo 17, tem uma explicação clara de como devemos fazer, o que devemos fazer para dar o primeiro passo para a evolução da fé. Então diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então esse é o primeiro passo para a evolução espiritual, para o seu desenvolvimento da fé. É o alimento espiritual. Então nós temos que investir tempo nos alimentando, na leitura da palavra, nos ensinamentos de Cristo. Nós vamos ver agora um cenário onde retrata muito bem a guerra espiritual, onde Cristo nos ensina que ele não só estava bem alimentado, como que ele era a palavra encarnada. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 4, do versículo, começando do 1, e vamos ler aí até o 11. Ok? Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Então, antes de lermos aqui, eu só queria explicar que nós vamos dividir esse tempo nosso aqui, essa aula nossa, em 3 tópicos. E o primeiro deles é exatamente isso: convicções sobre a guerra espiritual. Então, vamos lá para Mateus 4, do versículo 1, começando do versículo 1. E diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ok, vamos parar por aqui só para analisar esse trecho. E aqui nós vemos a importância de se estar bem convicto, de se estar bem preparado em ocasiões similares como essa. O inimigo ele é bem traiçoeiro e ele sabe muito bem como atacar. Ele espera Jesus aqui jejuar 40 dias e 40 noites para depois tentá-lo. E é interessante que ele questiona também sobre a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se você não sabe quem você é, você provavelmente não sabe para onde vai. E em meio a uma guerra espiritual, isso é muito perigoso. Mas continuando aí a leitura da Escritura. Jesus respondeu então, depois de ser tentado pela primeira vez, ele responde, está escrito, ele responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, mais uma vez, ele questionando sobre a identidade de Jesus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E olha como ele é traiçoeiro. Ele usa aqui, ele viu que Jesus se embasou na palavra, então ele usa a palavra para tentar confundir, para tentar gerar confusão. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu, novamente, como quem tinha convicções profundas na palavra, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E aí Jesus lhe disse, pela terceira vez, se embasando na palavra de Deus, com convicções profundas, ele disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus nos mostra aqui que uma pessoa que tem convicções profundas, que está bem preparada, que tem sua fé desenvolvida, ele nos mostra que essa pessoa ela não cai nas armadilhas daquele que quer nos jogar para baixo. A primeira convicção em que eu tive em relação a essa guerra espiritual, quão real é essa guerra, foi ali 6 dias após o batismo. E eu me lembro muito bem dos conselhos de pessoas que já tinham mais experiência na fé, muito mais experiência na fé do que eu. Eu estava ali dando os meus primeiros passos. Então, logo após o batismo, na mesma noite, no mesmo dia, Alcides, eu lembro que eu estava estudando ali a Bíblia à tarde com Alcides e com Misa, e eles me relataram, olha, com certeza o inimigo vai te atacar com força e não vai demorar. Fique atento. Eles me deram esse conselho e isso ficou gravado na minha mente. Logo mais à noite ali, depois do meu batismo, eu fui batizado à noite, eu tive um outro conselho. E ali Leslie falou, olha, fique atento que o inimigo vai atacar com força. Ok, depois de ouvir esses conselhos, eu fiquei com aquilo na mente, mas fiquei também tranquilo, porque eu estava me alimentando espiritualmente. Mas aconteceu que 6 dias após o meu batismo, eu fui tentado ali de uma forma que eu nunca tinha sido até então. E eu tenho plenas convicções de que isso não foi coincidência.
tenho plenas convicções de que realmente era parte da guerra espiritual. Eu estava dormindo em casa, achava que estava seguro. Quando, na madrugada, toca o interfone. Interfone tocando e eu atendo. E aí era uma pessoa em que eu tinha tido um relacionamento quando eu estava ali no mundo, né, na minha vida mundana. E essa pessoa estava desesperada, ao ponto de eu pensar que ela ia se suicidar. E aí eu fui lá tentar ajudar ela conversando, e ali foi um momento em que realmente eu fui muito tentado a voltar ao velho homem, a voltar à vida mundana. Mas eu estava ali, eu comecei a orar, e sendo tentado e orando, eu comecei a entregar, a deixar as minhas forças e me entregar mais para a oração e para Deus. E chegou um momento em que eu não aguentava mais e eu orei para Deus. Eu falei: Senhor, eu não consigo mais, por favor, me ajude. Eu clamei com todo o coração e nessa hora, imediatamente, a pessoa, a mulher que estava ali do meu lado, ela veio a dormir imediatamente na hora. Ali eu tive uma convicção de que talvez a primeira convicção forte do poder da oração. Quando a gente realmente pede, quando a gente realmente ora com todo o coração. Eu fiquei surpreso, eu falei: uau! Não é que isso funciona? Ela dormiu imediatamente, depois da oração, depois de ter orado, depois de ter pedido. Essa noite eu quase não dormi pensando no que tinha acontecido. E isso de fato nunca tinha acontecido. No dia seguinte eu acordei ainda pensando nisso, fui trabalhar, fui dar aula, e aí eu voltei e estava na cafeteria. E eu lembro muito bem como eu estava ainda impressionado com o que tinha acontecido. Daí, na hora, Alcides me manda uma mensagem: e aí, camarada, tudo bem? E a gente conversou por um bom tempo. E eu explicando para ele que estava surpreso quanto às armadilhas de Satanás e como ele tinha agido. E aí Alcides me deu toda a instrução ali necessária para um novo cristão, para um novo discípulo. Daí eu tive mais uma convicção. Eu tive ali mais uma convicção forte de que sozinho, num campo de batalha, eu não conseguiria superar ou dar continuidade nessa vida. Tem uma escritura muito específica que fica lá em Efésios 6, do versículo 10 ao 12. Efésios 6, do versículo 10 ao 12. E diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Olha só como é direto, como é específico. Você tem que fortalecer-se no Senhor e no seu forte poder, vestir a armadura. Porque essa guerra aqui, essa luta, não é contra seres humanos. Essa luta aqui é contra seres espirituais. Essa luta aqui é contra autoridades. Você sabe o que é uma autoridade? Uma autoridade, ela tem poder. Ela é uma força. E essa autoridade, ela domina. Ela é dominadora deste mundo. Eu tive a convicção de que eu estava entrando numa guerra onde o inimigo dominava o território. E para vencer essa guerra,
a convicção foi forte nessa manhã de que eu precisava de Cristo, eu precisava da ajuda de discípulos experientes no que diz respeito a batalhas. Neste mesmo capítulo, dando seguimento aqui na Escritura, diz assim no versículo 6, Efésios 6, versículo 13, Efésios 6, versículo 13. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Ali eu enxerguei que tinham pessoas orando por mim e por minha evolução espiritual. E isso não tem preço. Ali eu consegui também enxergar, mais uma prova de amor. Mais uma prova de amor ao próximo. E por falar em amor, esse é o segundo tópico dessa nossa aula. O segundo tópico é enxergando o amor de Deus. E para começar esse segundo tópico, eu queria começar aqui com a escritura de 1 João, no capítulo 4, do versículo 19 ao 20, que diz assim. Então, 1 João, capítulo 4, do versículo 19 ao 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como eu experimentei isso naquele dia, eu vi que tinham pessoas orando por mim, eu senti o amor, o afeto do corpo de Cristo. E a partir daí, eu comecei a perceber que Cristo realmente me amou primeiro. Ele realmente preparou e colocou as pessoas certas ao meu lado. Para quem não sabe, eu conheci o grupo da Igreja Internacional de Cristo no Bosque dos Buritis, ali estava tendo ali um culto no bosque. E por incrível que pareça, eu não passava no bosque ali aos domingos, eu não tinha esse hábito de passar no bosque aos domingos. E no último culto, por incrível que pareça, no último culto, no bosque que eles iam fazer, aconteceu da gente se encontrar e ali eu pude participar do primeiro culto. Hoje eu sei que isso não foi coincidência e que sim foi o trabalho de Deus, que sim foi o amor de Deus, o amor de Cristo colocando o seu corpo ali em um caminho em que eu havia de passar. E a cada dia em que eu estudo mais as Escrituras e me deparo com escrituras como essa que a gente vai ler aqui agora, que fica em Gálatas 1, do versículo 15 ao 16, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Vamos ler até aí. Eu fico surpreso com esse tamanho amor de Deus, quando eu vejo que Ele nos ama desde o ventre materno, quando ainda éramos ali um projeto de gente. E para entender melhor esse amor, basta olharmos para Maria Elisa, que Linde e Misa ficaram aí por muito tempo ali cuidando e na expectativa e falando de Maria Elisa quando ela ainda estava no ventre, quando ela ainda estava em desenvolvimento. A gente já conseguia enxergar tamanho amor por Maria Elisa, que ainda não tinha nascido. Se seres humanos são capazes de amar tanto assim, imagine Deus, imagine o Criador do universo.
Essa convicção desse amor, desse grandioso amor, não tem preço e, graças a Cristo, a cada passo que eu dou em direção à evolução espiritual, mais eu me sinto amado, mais eu me sinto feliz, mais eu me sinto completo. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar no nosso terceiro tópico, que é vivendo pela graça. A partir do momento em que eu realmente vi que eu estava numa guerra, mas que Deus me amava, mesmo em meio à batalha, em meio a essa guerra, eu consegui ter paz interior. E esse sentimento é indescritível. Não tem nada melhor do que você ter a paz de Cristo. E olha que fantástica é essa escritura que fica aqui em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa escritura ela me ajudou muito a focar no reino de Deus. Ela me ajuda até hoje muito a focar, a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a me alimentar, a trabalhar, a dar valor em primeiro lugar para o reino, em prol do reino, que as demais coisas, elas são acrescentadas. Eu estava cheio de dívidas e isso me sufocava, porque eu ficava muito preocupado. Não que você não tenha que se preocupar com as dívidas, mas eu ficava preocupado a ponto de não ter paz, tanta paz interior. Eu dobrei os meus joelhos e orei a Deus, pedindo para uma solução, para que eu conseguisse pagar todas as minhas dívidas. E Deus me surpreendeu de uma maneira em que eu fiquei muito chocado. Depois de alguns meses de fazer essa oração, Deus me surpreendeu de tal modo que eu fiquei muito chocado como é real, como Ele realmente responde aos nossos pedidos quando nós colocamos o reino em primeiro lugar. Poucos meses depois, eu já estava sem dívida alguma. Deus foi provendo de uma maneira impressionante em que eu não imaginava. E a partir dessa resposta de oração, eu tive a plena, a forte convicção de que
se entregarmos as nossas preocupações nas mãos dele, se esforçarmos e confiarmos, ele vai responder, ele vai suprir, ele vai cuidar de você. E é isso aí, meus queridos. A partir dessas convicções e a cada passo que eu dou de fé, eu sinto mais evidentemente em minha vida de que eu não preciso de mais nada a não ser de Cristo, a não ser do corpo de Cristo em minha vida. Mas eu vejo os frutos do Espírito de forma clara em minha vida, que são amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, como diz lá em Gálatas 5, no versículo 22. E isso não tem preço. Por isso eu quero convidar você a dar passos de fé, a construir convicções ainda mais fortes do que aquelas que você já vivenciou, do que aquelas que você tem em mente, que você já presenciou. Eu quero muito encorajar você a construir a sua casa na rocha. Vamos juntos nos empenhar para construir essa casa realmente uma base onde tempestade e nem vento pode derrubar. E para finalizar, eu quero propor agora para você em sua casa, você discutir com os discípulos que estão aí presentes em relação às convicções, vocês abordarem sobre as convicções mais fortes que você já teve e quais são as convicções que você tem em mente que você precisa construir, que você precisa se empenhar para realmente passar a ter. Ok, por falar em convicções, eu só queria dar um aviso no mês de julho. Para você que ainda não tem convicções ou que já tem e quer fortalecer sobre convicções sobre jejum e oração, nós vamos dedicar e vamos estar juntos nessa prática, nessas práticas de jejum e oração. É só para você já ir se preparando quanto a isso. Vamos finalizar então com uma oração. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e concentre. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício do seu Filho amado na cruz. Porque se não fosse por meio desse sacrifício, não estaríamos aqui hoje para falar um pouco da sua palavra, para falar um pouco quão real é a sua palavra, quão real é essa guerra espiritual. Mas sabemos que apesar da guerra, o Senhor nos ampara, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá alegria. E essa alegria é repleta de paz, de amor, de felicidade. Realmente é uma alegria completa, Senhor. Muito obrigado e em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima.